montar a sua carteira de investimentos. Será que existe uma regra para isso? Eu sei que essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, principalmente quando você está começando a investir. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para te ajudar a ter mais clareza de quais os passos você pode seguir, você deve seguir, na verdade, para conseguir formar uma carteira a mais próxima possível do seu perfil de investidor. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que a sua idade vai contar muito nessas horas. Não é o fator principal, não é somente ela que vai determinar, né, onde você vai alocar o seu dinheiro, porém, é um fator muito relevante. Entendendo o seu momento atual de vida, de acordo com a sua idade, você precisa colocar os pés no chão e entender que se você for alguém mais sênior, um investidor mais avançado em questão de idade, você vai precisar buscar por mais segurança. Não que seja uma regra, mas a tendência é que o investidor mais sênior, ele busca por segurança, já que ele está com uma idade mais próxima ali de parar de trabalhar, mais próxima da sua aposentadoria. Agora, se você for um jovem mais novo, você tem que ter em mente, né, que essa é a idade de você se arriscar. Significa que você vai começar se arriscando, colocando todo o seu dinheiro em ativos de risco e com uma rentabilidade maior? Não, muito pelo contrário. Todo iniciante, independente da sua idade, o começo é a reserva de emergência. Isso daqui eu já quero deixar bem claro, porque tem pessoas que pulam essa parte, e eu converso com pessoas no dia a dia que me falaram, né, que já pularam, que depois tiveram que começar a reserva de emergência, mesmo já tendo renda variável. Então, independente da sua idade, isso daqui eu espero que já tenha ficado bem claro na sua cabeça. Reserva de emergência é o essencial. Agora, né, voltando ao que eu estava dizendo, se você for um investidor mais jovem, você provavelmente está buscando por um crescimento de patrimônio. Então, nessa idade, o seu foco deve ser crescer o seu patrimônio para quando você tiver os seus 60 anos, um investidor mais sênior, você já ter um patrimônio suficiente para te gerar a renda que você precisa. Por isso, né, que a tendência é quanto mais novo você for, mais risco você vai correr. E quanto mais velho você for, mais segurança você busca, não é mesmo? Só que, como eu falei, isso não é uma regra, porque eu já vi pessoas com 60 anos, com 55 e tudo mais, investindo em ativos de alto risco, porque essa pessoa ainda busca por um retorno maior. E geralmente esse tipo de pessoa não é empreendedor, não é um empresário, por exemplo. E aí eu concordo. Agora, o que eu não concordaria é se caso esse investidor sênior tivesse investindo em ativos de alto risco, buscando rentabilidade, mesmo empreendendo, tendo seu próprio negócio, sua empresa, sendo um empresário. Não faz sentido você colocar o seu dinheiro que ganhou trabalhando, empreendendo, em um outro ativo de risco, sendo que o seu maior risco já é o seu próprio negócio. Por isso que é importante você entender a sua idade, entender o seu momento de vida, entender onde você quer focar. Se você é jovem, eu, por exemplo, foco em construção de patrimônio. É aqui onde eu vou focar a maior parte do dinheiro que eu ganhar em construir meu patrimônio, para que depois eu tenha esse patrimônio de forma significativa, para que eu consiga parar de trabalhar, escolher se eu vou querer ou não trabalhar. E eu vou querer continuar trabalhando sim, mas porque eu quero e não porque eu preciso. Esse é um objetivo pessoal e você também deve ter um objetivo seu para investir de forma precisa, pensando aonde você quer chegar com isso. Por exemplo, né, se você tem objetivos para viajar daqui 2 anos, se você já tem um objetivo também de casamento para daqui 3 anos, 5 anos, ou então se você quer construir a sua casa, então você já tem uma estimativa de prazo. É daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 2 anos. Então tudo isso você vai investir em ativos com prazos definidos já. Já que agora eu entrei nesse assunto de objetivos, vamos falar sobre prazos. Curto, médio e longo prazo, o que eu considero e quais são os ativos para cada tipo de tempo, né, de período. Primeira coisa, se você tem objetivos de curto prazo, geralmente esses objetivos são para menos de 2 anos. Então você vai focar em investir em ativos pós-fixados, onde te dão uma liquidez, porém não precisa ser uma liquidez imediata, diária, por exemplo, assim como a sua reserva de emergência. Aqui você pode sim investir em ativos que têm uma carência, mas não uma carência por longos anos, já que é um curto prazo, ou seja, vai ser uma carência de 2 anos para menos. Vou te dar um exemplo em relação a esse investimento com carência, mesmo sendo pós-fixado.
Existem CDBs, por exemplo, que na verdade, né, são os investimentos mais comuns para essa categoria. Você investe com uma carência de 180 dias, 90 dias, 60 dias, e depois que passar esse período, o seu dinheiro fica com liquidez diária. Aí você pode resgatar a qualquer momento. Só que ele rendeu uma rentabilidade, de certa forma, um pouco maior do que se você tivesse investido com liquidez diária. Agora, se tratando de investimentos de médio prazo, são ativos entre 2 a 5 anos, né? E aqui, geralmente, são ativos onde você trava a sua rentabilidade. Ou seja, desde o início do investimento, você já investe, aplica o seu dinheiro já sabendo quanto você vai resgatar lá no final. Diferente dos investimentos pós-fixados, aqui são investimentos pré-fixados. Você pré-fixou, fixou essa taxa antes mesmo de você resgatar esse dinheiro. Enfim, não vou entrar em tantos detalhes porque esse não é o foco desse vídeo, porém, aqui são para investidores que têm objetivos para esse tipo de prazo, né? Entre 3 a 5 anos, e enfim. Agora, os investidores de longo prazo, que estão pensando em construção de patrimônio, se proteger da inflação, tá pensando de fato em deixar aquele dinheiro investido para não mexer, aquela parte daquele dinheiro ele não vai mexer, o investidor não mexe. Então, são para investimentos de mais de 5 anos, considerados de longo prazo. Aqui já entra, né, investimentos em ações, renda variável, geralmente é para um perfil mais arrojado. Então, todo iniciante, né, assim como eu comecei pelo perfil conservador, por investimentos de curto prazo, com foco em liquidez, em investimentos pós-fixados. Esse é o caminho natural de qualquer investidor. Assim como eu comecei pelos investimentos de curto prazo, com prazos menores, pensando em liquidez, investimentos pós-fixados, você também vai começar. E agora lembrando, uma coisa bastante importante. Quanto maior o prazo, geralmente você vai ganhar mais dinheiro. Geralmente você vai manter o seu patrimônio. Porque o investidor que fica se preocupando com o curto prazo, ele está sujeito a oscilações de curto prazo. Investidor de longo prazo não fica desesperado com notícias, por exemplo, de curto prazo. Para formar uma carteira ideal para você, você tem que lembrar dos tipos de perfis, que são 3, conservador, moderado e arrojado, porém não basta só isso, porque às vezes você só preenche esse formulário na sua corretora e acha que é arrojado. Só que, na verdade, o seu tipo de comportamento é outro. E eu já tenho um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui no final desse vídeo. Às vezes você acha que é um perfil de investidor, mas na verdade não é, porque o seu comportamento diz outro. E por isso a sua carteira está alocada da forma errada. Agora, antes de te mostrar como eu faria uma alocação de acordo com o perfil de investidor, eu preciso te dizer que o ativo específico, aquele ativo, por exemplo, a ação do Banco do Brasil, importa menos do que você definir a porcentagem para a classe de ativo. Por exemplo, vou investir 70% em renda fixa ou 10% do meu patrimônio em ativos internacionais. Esse tipo de alocação geral importa mais do que você escolher um único ativo específico. Não existe esse ativo que vai manter a sua carteira durante um momento de crise. Entendeu isso? Bora aqui para a tela do meu computador, vou te mostrar como que eu faria, né, se eu fosse uma investidora conservadora, arrojada ou moderada. E já dizendo aqui, eu sou uma investidora mais moderada para conservadora do que arrojada. Isso daqui é um outro detalhe importante também, que ser investidor arrojado não diz que você é mais experiente do que alguém que é conservador. Não existe isso. Fiz essa arte aqui no Canva mesmo, coisa simples, e aqui eu coloquei 70% para renda fixa, 20% renda variável e 10% investimentos alternativos, Bitcoin, ouro, dólar, enfim. Você pode investir em LCAs, LCIs, debentures, mas eu diria para você sempre focar no que é básico da renda fixa. Por exemplo, eu nunca investi em debentures. Então não adianta você se preocupar em investir em todos os tipos de ativos, porque não são todos que vão fazer parte do seu perfil. Esses 20% aqui, você vai diversificar também dentro da renda variável. Ou seja, vai diversificar entre ações, fundos imobiliários. É importantíssimo você ter os dois na sua carteira. Porém, no início da sua vida, né, enquanto você está na construção de patrimônio, é importante você focar mais em ações. E aí, quando você quiser receber uma renda mais constante, fundos imobiliários. Só que, é claro, como eu disse, né, vai de cada perfil. Eu não sei, eu teria que te fazer perguntas também para saber exatamente. O ideal seria investir nos dois, porque eu sei que tem pessoas que focam só em ações, ou focam só em fundos imobiliários, focam só em renda fixa, focam só em renda variável no exterior. E não está correto.
o ideal, como eu disse, é ter uma carteira estratégica diversificada para a sua carteira sobreviver em momentos de crise. O objetivo de investir é proteção. Se você ganhar dinheiro, é a consequência, e é o que a gente busca também, né? Rentabilidade. Só que de forma calculada, é um risco calculado. Então tá, perfil conservador é esse. Já um perfil moderado, eu coloquei 60% renda fixa, 25% renda variável e 15% alternativos. Aqui fica uma diversificação bem legal, a sua carteira está moderada. Isso daqui também é de acordo com o que eu já estudei sobre carteira. Então eu não diria para alocar, por exemplo, mais do que 50%, como eu falei, em renda variável. Agora, se você for um perfil arrojado, aí sim eu diria para você alocar 50%, tá? Se você quiser se arriscar um pouquinho mais, eu coloquei aqui 60%. Porém, eu colocaria 50% em renda variável. E aí, ficaria 10% em renda fixa e 30% em alternativos. Nesse caso, galera, quando a pessoa já tem esse tipo de carteira, geralmente estamos falando aqui de milhões investidos, porque 10% em renda fixa de milhões seria um valor relevante para essa pessoa, ou seja, ela conseguiria se manter em momentos de crise, ela conseguiria resgatar a sua reserva de emergência para cobrir certo tipo de emergência. 10% de 1 milhão já seria 100 mil reais em renda fixa, não é mesmo? E aqui, galera, geralmente a gente encontra grandes investidores e não empreendedores, porque quem é grande investidor está investindo pesado em ações de fato, como o Luiz Barsi, por exemplo, aqui no Brasil. Porque ele ganha dinheiro com isso e formou também a empresa dele, onde ensina sobre isso, só que a princípio o foco dele era investir em empresas, porque ele mesmo não tinha empresa. Ele fala muito bem sobre essa questão, né? Se você não tem estômago para construir a sua empresa, então você invista em uma por meio da bolsa de valores. E é basicamente isso mesmo. Então, se você focar em fazer o básico, que realmente funciona, você vai evitar esse tipo de erro que muitos cometem, né? Ah, eu vou investir em renda variável mesmo sendo empreendedor. Ah, não, eu tô começando agora, mas eu já quero investir em ações para especular, para ganhar dinheiro rápido, porque o pessoal tá falando que essa ação tá subindo, vamos ver no que dá então. Para resumir bem, então, alguns erros que destroem sua carteira, resumir tudo isso que eu falei. Se você investir sem reserva de emergência, não tiver prazo definido, se você investir sem saber os seus objetivos, investir também achando que adianta ficar toda hora realocando a sua carteira ou até mesmo concentrar demais em algum único tipo de ativo, alguma única classe específica. E agora um ponto interessante também que vale a pena pra gente finalizar é você saber a hora de vender aquele certo tipo de ativo. Às vezes, por mais que você seja investidor de longo prazo, você vai precisar vender algum ativo para balancear a sua carteira. Vamos supor que você investiu em Bitcoin, mas a sua estratégia é alocar apenas 1% nesse tipo de investimento que é alternativo, né? Bitcoin é algo que é arriscado sim, porém vale a pena ter em carteira. Então, se a sua estratégia é ter até 1%, e o Bitcoin se valorizou demais, mais do que 1%, a sua carteira precisa ser rebalanceada. Aí você vai vender. Ao longo do tempo você vai mexendo, é normal sim, mas não é normal todos os dias olhar, todos os dias vender algum ativo, todos os dias querer ficar mudando, pensando em estratégia nova. Isso daí só vai fazer com que a sua carteira perca a rentabilidade, perca a eficiência dela ao longo do tempo. Então, galera, acredito que eu tenho falado tudo, eu espero que eu tenha tirado todas as suas dúvidas. Se tiver ficado com mais dúvidas, deixe nos comentários. Eu sou investidora de longo prazo, tenho ativos e compro ações para eu não vender elas tão cedo. Se eu for vender, vai ser porque se valorizou mais do que alocação ali para minha carteira. Muito cuidado também para não cair em papo furado de algum gerente, algum consultor, algum assessor de investimento que tá só querendo empurrar aquele tipo de investimento e que você sabe que não faz sentido para sua carteira. Às vezes você nem entende que tipo de investimento é. Tudo bem a pessoa não entender, o consultor te explicar, o assessor, né, te mostrar certinho, mas a partir do momento que você percebe que ele está querendo apenas bater meta com aquele tipo de ativo que acontece muito e que aquilo não faz sentido para você, não precisa aceitar, gente. Seja maduro o suficiente, fale não. Por isso a importância de ter o conhecimento também, né? Ao longo do tempo é importante você mesmo saber investir. É claro, a ajuda de um consultor vai te ajudar a enxergar erros que você não enxergaria sozinho. Por isso é importante. Mas aceitar investimentos que não cabem na sua carteira,
Jamais! Galera, eu espero que você tenha gostado, deixe mais ideias de vídeos aqui nos comentários. Meu nome é Isadora Cecília e esse é meu canal Eu Tô Rica, que tem tudo sobre finanças, menos a desculpa. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!